Vamos lá, boa noite a todos. Iniciando aqui nosso segundo Papo de Axé para falar de Umbanda, 116 anos de Umbanda. Saudar o grande comunicador Exu novamente para que tudo dê certo, né? Vamos esperar aqui, se o PJ já tá, vou convidar já. Agora sim. Boa noite, Agora. pai. Boa noite, Xangô nos abençoe. Axé. Vamos dar um tempinho aqui para as pessoas irem entrando. Mais uma vez, né? Tivemos uma live, acho que no início da pandemia, alguma coisa assim. Fizemos Né? Foi uma live muito várias. produtiva. Fizemos várias. Estamos aqui hoje. Gostaria de falar algumas palavras aqui antes, né? Falar de Pai Raimundo de Xangô para mim, que fique registrado nessa live que vai ficar salva, é muito importante, porque Pai Raimundo de Xangô, do Centro Umbandista Paz e Justiça, é o meu primeiro sacerdote, né? Foi onde eu aprendi espiritualidade, foi onde eu conheci a Umbanda. Estou e sigo um bandista, né? Hoje, atualmente, estou em outros cultos, como Candomblé e Ifá, e não desvalida a minha Umbanda. Continuo sendo um bandista com muito orgulho, com muita satisfação, que isso fique bem claro e bem registrado. Né? Saudar os meus ancestrais, agradecer por tudo que o Centro Umbandista Paz Justiça, né, trouxe para a minha vida e traz até os dias atuais. Estou muito feliz e realizado, né, de ter Pai Raimundo, né, na minha vida, né, 44 anos de iniciado, vamos nas contas aqui. 44 anos de iniciado, 29 anos de casa aberta, 64 anos de idade, 39 anos de casado. Né? O Centro Umbandista faz 30 anos, ano que vem a coincidência de ser também a mesma idade que a minha. Doutor honoris causa, pai, avô, né, Pai Raimundo de Xangô, que é uma referência para mim de Umbanda na Bahia, né? Doutor honoris causa e por aí vai. Então, Pai Raimundo de Xangô, seja muito bem-vindo, sua bênção. E o que mais? Faltou mais alguma coisa? Meu Pai lhe abençoe. Boa noite a todos, todas e todes. Honra minha estar voltando, fazer a live com você. Iniciado por mim na religião espiritual, né? E uma honra porque o Candomblé contou os 7 anos que você passou comigo, né? E eu acho que não é todos que conseguem isso, né? E Sim. já com um cargo, né? Um cargo importante que é de participar da feitura dos outros. Então, botar a mão na cabeça do outro. Então, isso é muito importante. E eu quero deixar registrado aqui que logo quando você chegou lá, seu algum disse que você não ia demorar muito, né? E Verdade. a gente ficou sem saber o porquê. E hoje a gente já tem essa noção do porquê, né? Então, estou aqui para a gente crescer, aprender com vocês, porque quem trabalha com a espiritualidade não pode bater no peito que sabe tudo, porque cada dia é um dia diferente, né? E aí Com a certeza. gente está aqui mais uma vez, né, para
falar desses 116 anos a Umbanda, né? Uma religião, a única 100% brasileira, né? Muitas histórias com Zélio de Moraes, com isso, com aquilo, mas eu prefiro ficar com a verdade do Pai de Justiça, que é Zélio de Moraes, o fundador, 1908. A macumba, a feitiçaria, a bruxa, já existia tudo isso antes, né? Sim. Então, denominar Umbanda, eu acho que é só depois de 1908. Antes disso, se acha muita coisa, mas não Sim. com o nome Umbanda. Pelo menos eu nunca li Sim. sobre isso. O culto à espiritualidade, né, desde sempre, desde os primórdios, né, tem aí seus registros que já acontecia, já existia. Pai Raimundo de Xangô, né, o que é Umbanda para o senhor e como foi o seu encontro com a religião Umbanda? Ó, a Umbanda, ela entrou na minha vida desde que eu nasci, né? 1960, no interior do sul da Bahia, filho de uma mãe solteira, né? E eu não tinha com quem ficar em casa. E aí, lá, né, as reuniões eram segunda, quarta e sexta. De tarde, onde podia levar a criança, e à noite. Eu praticamente ia de tarde e já ficava lá para de noite, porque não tinha com quem ficar em casa, né? Então a banda já faz parte da minha vida, né? É, naquela época, nós não tínhamos lá o tanto de orixá que tem hoje, né? Lá a gente tinha, era mais preto velho, caboclo, Janaína, né? A sereia do mar, era tudo diferente. E a gente foi depois aprimorando. Então, a banda, praticamente, eu nasci lá dentro, né? Uma história Sim. de uma casa muito bonita, que meu primeiro orientador espiritual faleceu, desencarnou a semana passada, né? Raimundo. Tem uma história muito bonita, que ele era pobre, 17 anos, ajudante de pedreiro, né? E começou a passar mal na obra, passar mal esse que era essa a primeira preta velha, Maria Nagô, que já estava manifestando nele. E o mais interessante disso tudo é que minha avó já conhecia essas duas pretas velhas em outro médio. Minha avó frequentava a dona Gerosina, que recebia essas duas pretas velhas. Essa senhora faleceu, e aí, por coincidência, né? Raimundo, com 17 anos, começou a passar mal, isso e aquilo, e depois veio ver que era o desenvolvimento, né, para receber essa, essas duas entidades. E Pai Raimundo já vem, né, na luta contra o preconceito e a intolerância, porque era uma casa de tábua, né, a vela acesa refletia pelo lado de fora, que Belmonte, a iluminação pública era muito precária, e eu ficava, né, na gretinha, olhando. Muitas vezes o delegado aparecia e tinha que apagar tudo, né? Então foi assim que a Umbanda apareceu na vida de Pai Raimundo e de alguns membros da
da família. No caso, eu, minha avó, minha mãe, né, um tio meu, nunca foi a família 100% não. Interessante, né, Pai Raimundo, também falar sobre essa questão, que a gente vai falar um pouco melhor mais à frente da intolerância, é que a Umbanda nasceu de uma intolerância religiosa, não é isso? É, a Umbanda, ela nasceu em 1908, né, em Niterói. Em 1908, naquela época, toda a família tinha que ter um doutor, um padre, né? Parece que era uma norma daquele Uhum, período. E velho, né? Ficou doente, sem andar. Chamaram o padre. Na época fazia o exorcismo, né? Essas coisas todas. E o médico, que ele tinha um tio também, que era médico. E aí encaminhou, né? Para ele procurar, né, uma casa. E aí ele foi, né? No centro espírita. Nesse centro espírita, botaram ele na mesa e aí se manifestou, né, o caboclo das sete encruzilhadas. O presidente da mesa, na época, né, não aceitou, pediu para o caboclo se retirar, porque aquelas vestes não pertencia, né, porque só chegava espírito de paletó, gravata, né, de conhecimento. E aí, graças a Deus, Zélio então levantou e disse que no outro dia seria fundado a Umbanda lá em Niterói, né, na casa dele. Infelizmente, essa casa não existe mais, porque teve uma prefeita em Niterói, né, que demoliu. Eu li que era também evangélica, né? Então a gente já vê a coisa da intolerância do preconceito, né? há muito E já tempo. vem aí, é, já vem aí. Então, é genuinamente brasileira e pela necessidade, pela dor, né? Nasceu a Umbanda 100% brasileira. Acho. Peço licença para saudar aqui o meu pai Rafael, do Ilha Me Falaió, Tumbá, e também Ked Manhaline. E aí eu venho para a terceira pergunta, pai. Quais foram os maiores desafios enfrentados pela Umbanda ao longo de sua história? Esses desafios, ele é constante. Não, porque a gente, nas minhas palestras, eu fiz uma palestra numa escola, onde os meninos me fizeram a pergunta que no passado era pior do que o presente. Uhum. Eu discordo, eu acho que agora está sendo pior. Porque no passado, Júnior, a gente não tinha lei, né? A Sim. gente não tinha lei. Hoje em dia, nós temos lei. Só que essa lei, ela não é aplicada como deveria ser. E aí, na minha cabeça, como eu não entendo, não sou advogado para entender de lei, a intolerância religiosa é um crime inafiançável. Mas a pessoa presta o depoimento e sai. Então a gente fica sem saber o que é inafiançável, né? Então a gente fica se fazendo essa pergunta. E no passado a gente, né? Hoje em dia agradeço a presidente Dilma Rousseff, o Dia da Umbanda,
dia 15 de novembro, a gente já tem. As coisas melhoraram muito. A gente não pode dizer que não melhorou. Sim, Mas o que eu quero é ver a lei funcionando. Hoje passou na televisão. Não tem um dia que a gente de religião de matriz africana não sofra um preconceito ou uma intolerância. A mulher no metrô com a Bíblia na mão, dizendo que o Deus dela era melhor do que o Deus da moça que estava usando uma guia dentro do metrô. Ah, uma senhora de 75 anos. Sim, ela teve a ousadia para dizer, ela tem que também ter consciência de ouvir. Aí vão dizer assim, ah, uma senhora de 75 anos. Sim, uma criança de 3, 4 anos, tudo bem, mas uma senhora de 75 anos que diz que lê a Bíblia, que o Deus dela é o mesmo meu. A maneira da gente reverenciar é que muda, mas ela não tem o direito de dizer que ela está salvo e a gente não está. Não tem ninguém salvo. Não tem esse negócio de salvar A, B ou C, não. Porque o merecimento é de cada um, independente de professar a fé umbandista, candomblessista, seja lá que for. Não adianta eu estou numa luta grande no Paz e Justiça em professar a fé. A gente tem que professar a fé. Não é esse negócio de a minha religião é melhor, não. Você pode ser melhor. A pessoa que não é boa, que não professa uma religião, ela não é boa em lugar nenhum, em religião nenhuma. Se ela não respeita o seu semelhante, então ela não vai ser boa, não é só na minha casa, não, em lugar nenhum. E essa é minha luta lá no Paz e Justiça, há 30 anos dizendo isso, né, que a gente precisa professar nossa fé. A gente não pode professar a fé. Quando é feriado, eu não vou. Então você tem que botar lá. Eu só sou um bandista, dia tal, tal, tal e tal. No feriado eu não sou. No dia da lavagem do Bonfim, a gente vê milhões de pessoas vestido branco. Na festa do Rio Vermelho, milhões de pessoas, bot- eles dizem jogando, jogar. Eu nunca vi dizer que presente se joga, presente se entrega, se abraça, né? E Medrado disse: cadê essas pessoas? Que a televisão diz milhões de pessoas fazendo isso, mas a gente não vê essas pessoas defender a religião de matriz africana. Então, é o preconceito velado. A gente faz parte de um carnaval, então, para mim, não adianta. Eu vou no Rio Vermelho? Vou. Eu vou na Lavagem do Bonfim? Vou. Agora, eu acho que a gente precisa isso, é separar as coisas, né? Você vai sim, na Lavagem do Bonfim, você pelo menos agradeça a religião que está fazendo aquilo. Porque não foi a religião católica que inventou a lavagem do Bonfim. Não foi a religião católica que inventou a, a festa do Rio Vermelho. Então, pelo menos, nós damos prazer, alegria às pessoas. A nossa religião é isso, amor. Só que a gente não recebe isso de volta. Então, a gente precisa, já melhoramos, mas precisamos melhorar mais. perfeito, Pai Raimundo. E entrando nessa questão, como a Umbanda lida com questões sociais e como acolhe as pessoas que procuram. A Umbanda, aí eu quero ter a humildade de dizer, a religião de matriz africana é a religião que mais agrega, acolhe
e respeita a diversidade. Nós não tratamos a homossexualidade como doença. Nós não tratamos o gay como doença, a travesti como doença. Nós tratamos como opção de vida. E essa opção a gente tem que entender, pelo menos eu entendo, que se existe essa diversidade, é porque o nosso Deus Supremo, não é o Deus do candomblé, da Umbanda, não. O Deus Supremo, porque todas as religiões têm homossexual, tem travesti, né? Aí eu parabenizo o pastor Joel por ter aberto as portas para a igreja ICM, que é uma igreja de homossexuais, de mulheres homossexuais. Então, a gente teve essa evolução, mas a gente precisa que as políticas públicas melhorem, porque você perdeu uma irmã de santo, eu perdi uma filha, por falta de políticas públicas. Minha filha, Tanusha Taylor, ela teve que injetar no corpo determinadas coisas porque não tem uma política pública para resolver. Nós não temos uma lei no Brasil que aceite que um menino de 14 anos, de 16 anos, já diga o que é que ele quer ser. Então a gente precisa andar nisso aí. E se você for olhar, é a religião de matriz africana que abraça. Você Com está certeza. com uma batata quente na mão, porque a gente corre o risco de ser preso. É. A gente corre esse risco. Então a gente precisa, não é uma doença, é uma opção de vida. A gente precisa saber que nós estamos no século XXI e que a coisa tem que andar e aceitar o outro, né? Então tem que aceitar o outro. Você, lembro também de Macota Valdina. Eu não quero que ninguém me tolere, não. Eu quero que me respeite. Você não gostar de Pai Raimundo é um direito seu, mas você respeitar é obrigação de todos nós respeitar o outro. E aí, porque é uma lei de que você paga uma fiança, sai. Não, não é inafiançável. E a gente não vê, né? A estudante da Universidade Federal diz que comia migalha lá dos pretos, quer dizer, a gente incomoda esse povo. Eu não sei por que a gente incomoda tanto, porque a gente é bonito, a gente se veste bem, a gente dança bem. E os negros dançam bem, não é porque vai para aula de balé em Teatro Castro Alves, não. É porque a gente tem os nossos ancestrais dentro da casa de santo, no barro. A gente aprende a dançar lá. E eu acho que é por isso que esse povo tem raiva da religião de matriz africana, né? A gente tá no mês da consciência negra e todo dia, mãe Jaciara, um vendedor lá do Pelourinho, de Tacatu, mãe Jaciara, mas eu gosto quando mexe com ela, porque mãe Jaciara responde à altura, né? Responde à altura. Então é isso aí que eu tenho para acrescentar.
Pai, aproveitando a oportunidade, né? Na sua visão, quais são os maiores preconceitos que a Umbanda vem enfrentando ou algo que o senhor já tenha passado? E aqui eu quero abrir uma brecha antes do senhor falar, é que eu, como pessoa de candomblé, percebo que existe muito preconceito de candomblecistas para com umbandistas, né? E na visão do senhor, né, quais são os maiores preconceitos que a Umbanda passa, independente ou não de ter essa questão com uma pessoa de candomblé? Ó, Júnior, seria hipocrisia minha dizer que não existe preconceito. Você anda comigo em vários candomblé. Eu posso dizer que o preconceito existe sim, né? Porque você vê como uma pessoa de candomblé chega no terreiro e é recebida, e como a pessoa de umbanda chega e é recebida. Eu tenho muitas casas que eu tenho honra e prazer de ir, porque eu sou bem recebido, na maioria. Mas, outro dia eu estava com o Padre Lázaro, a gente foi fazer uma live, né, para Petra, lá na casa de Alaide do Feijão, e Sim, encontramos com a moça no caminho, uma moça de candomblé. Ela chegou, falou com o Padre Lázaro, tomou a benção do Padre Lázaro, falou do candomblé dela, falou da festa que ia ter, falou isso, falou aquilo. A minha, ela não deu nenhum boa tarde. Aí, Padre Lázaro, você conhece? Esse é Pai Raimundo de Xangô. Aí foi que ela veio, né? Então, existe sim. As pessoas que passam por você, olha que eu não sou pequeno. E a pessoa passar por mim e fingir que não me vê, é um pouquinho, né? É um pouquinho desastroso. Então, eu acho que o pior racismo, o pior preconceito é quando é da mesma religião e da mesma cor. Porque o branco a gente já está acostumado, mas quando é o negro e quando é da mesma religião, dói mais. É o meu pensamento, dói mais. e que diga-se de passagem, Pai Raimundo, Casa Branca, o Poafunjá, né? A Laquetu, várias casas de candomblé que eu sou testemunha, né? Que o senhor é muito bem recebido, né? A Casa Branca eu tenho. A Casa Branca eu tenho uma cadeira. Eu e Lázaro temos cadeira lá já certo, né? Exatamente. No Canto A, Sim, Opoafonjá, né? Reverência também a Pai Anderson de Oxalá, entendeu? sim. Tem muitas casas, mas muitas vezes, Júnior, aquela casa que a gente foi mesmo, né? Que o Ogão pediu para a gente sair do lugar, porque ali não era lugar para a gente. Nunca mais eu Uhum, voltei lá, né? E depois a gente foi embora porque as autoridades chegaram, né? Você estava junto comigo. E é bom sim. ministro, Padre Lázaro, né? Mandou buscar a gente. E eu disse que eu Anderson da não ia Chapa. mais, né? Eu disse que eu não ia mais. Então a gente, ali foi o preconceito na pele. Agora, se o pai de santo sabia ou não sabia, aí já é um Aí já é problema outra. dele, porque toda festa que eu faço lá em casa, você sabe, eu já desço deixando tudo arrumado. E eu acho que todo pai de santo tem que fazer isso, todo sacerdote tem que fazer isso, né? Se eu fui convidado, né, a gente foi, né? Sentamos num lugar, e aí o rapaz, não, vocês não podem ficar aqui não. Eu estava paramentado, eu não estava sujo, rasgado, né? E depois teve, né? O santo chegou,
É, respeitosa, né, pai? A forma de falar também, pois é. né? Tem que Mas a gente tolerar. esperou o santo chegar, né? A gente fez tudo como a gente devia fazer e seguimos nosso caminho. Agora que a gente sai sentido, sai. É isso que eu digo a você. Quando o preconceito e a intolerância vem da nossa raça, da nossa religião, ela dói mais. São coisas que a gente fica sem entender, né? Até porque o termo religião, né, faz a menção da gente do religares, da gente unir, da gente juntar forças. E se a gente, né, pai, para revisitar aí a nossa ancestralidade, a gente percebe como eles foram inteligentes, da forma que eles puderam fazer e entenderam que a união dos cultos e dos povos ali, nos navios negreiros, nas senzalas, foi o que pôde fortalecer, mesmo sendo de aldeias distintas, de nações distintas, a nossa ancestralidade, nossos ancestrais, antepassados, perceberam que a união ela realmente faz a força e pessoas atualmente não percebem isso, mas vamos seguir aí o barco. E aí eu venho com outra pergunta, pai. É, o que o senhor pode falar sobre os caboclos e sobre sessão de caboclos na sua casa? Olha, o altar principal do Centro Bandista Paz e Justiça é Preto Velho e Cabo, porque são as entidades que são 80% presentes no Centro Bandista Paz e Justiça. Eu quero salientar aqui que quando o pai Raimundo fala, ele não fala da Umbanda em geral. Ele fala do Centro Bandista Paz e Justiça. Eu gosto muito de deixar isso bem, bem claro. Por que eu gosto de deixar isso bem claro? Porque o candomblé é queto também, cada um tem a sua maneira de ser. O Angola, o Jeje, né? E a Umbanda, de uns 10 anos para cá, ela começou a ter várias vertentes. O candomblé tem nação, nós temos vertentes. Então, cada casa funciona de uma maneira. Então, caboclo no Paz e Justiça é a base. E você chega precisando lá, é o caboclo que lhe socorre, né? É o preto velho que lhe socorre. É a sabedoria desses nossos ancestrais, né? Que me lembra também uma discussão que eu tive com a sacerdotisa do candomblé, onde ela disse que um bandista recebe egum, encantado, né? E aí a gente fica triste com essas palavras, né? Porque a gente recebe os nossos ancestrais, né? No próprio candomblé diz que as pessoas, quando desencarnam, elas não desaparecem, ela nasce, né? E, e em breve são consideradas até orixá. E por que na Umbanda não pode ter um preto velho que sofreu tanto, dono de cabeça de uma pessoa, um caboclo que sofreu tanto, né? Um boiadeiro que sofreu tanto. Então, é também um preconceito do candomblé com. E o que mais eu fico olhando, Júnior, é que nós, né? Nós já fomos em muitas casas que é quieto e que faz festa para caboclo. Aí eu lembro dessa senhora. Eu digo, então aqui também está cheio de egum, de obsessor, né? Não é só o paz e justiça, O gira, samba, né? Por aí não é? vai. Marujo, entendeu? Sim.
Então, é o alicerce do Centro Bandista Paz e Justiça, entendeu? É assim que eu tenho lá o Paz e Justiça. Nós temos o Paz e Justiça. Pai, como o senhor vê a relação entre a Umbanda e outras religiões de matriz africana? Nós estamos melhorando, viu, Júnior? Estamos melhorando. Agora eu rendo homenagem à mãe de Ana, né, presidente do HB Axé, que fez um aditivo lá na associação HB Axé e está recebendo, né, o pessoal da Umbanda. Nós tivemos agora uma caminhada, nós tivemos, né, no auditório de uma faculdade grande, né, nós tivemos a polícia tomando conta da gente, e aí a gente revive um bocado de coisa, né, do passado. Então a gente vê que o relacionamento ele está melhorando, não está ainda como devia ser. Porque eu, Algan Elias e a Márcia de Ogum, Padre Lázaro Muniz, né? A Algan Elias, a pastora da Igreja Nazaré, a gente é muito criticado também, né? Porque nós temos aquele pensamento que toda religião pode andar de mão dada e sem perder seu credo, sua fé na sua. É isso que a gente, né, tá tentando. A entrevista que eu dei, né, no dia da consciência negra, em frente à igreja do Rosário dos Pretos, aquilo ali é mostrando, não é a gente querendo se aparecer, é mostrando que as religiões podem estar junto, que a gente pode sim respeitar o outro, né? Que eu não vou deixar de ser um bandista porque ando com o Padre Lázaro. O Padre Lázaro não vai deixar de ser católico porque anda com o Pai Raimundo, Algan Elias e a Márcia, né? Então a gente precisa mostrar isso. Com toda a dificuldade melhorou um pouco, mas a gente ainda tem que avançar. Aí eu volto às políticas públicas. Aí eu volto. O crime inafiançável. Ó, é inafiançável, mas sai. Não, tem que ficar preso. Eu entendo assim, né? Não sei se tem algum advogado aí para dizer a gente o que seria. Mas eu acho que quando tem lá inafiançável, a pessoa, você praticou, praticou. Teve testemunha, teve, né? Essa senhora mesmo hoje, no metrô de Salvador, quer dizer, se eu faço, a televisão mostra que não deu nada para mim, o outro que já está pensando em fazer, ele vai e faz. Porque a televisão, ela é formadora de opinião. Eu penso assim, né? Assim como os políticos ruins são formadores de opinião, né? A pessoa que aparece, eu, no caso, sou um formador de opinião para dentro da minha casa. Então, se eu tiver uma conduta ruim, eu vou ser, né, seguido por aqueles que estão na minha casa. Então, eu acho que é isso aí que precisa se melhorar. A gente vai, volta e se bate nas políticas públicas, nas leis brasileiras. Brasileira, tem muita lei? Tem, mas ela precisa ser cumprida ou precisa se melhorar, né? É como eu falo, né, pai? Já anos à frente, lógico, de luta, de resistência, eu lembro sempre da fala do senhor que falta organização,
de nós, de pessoas de axé, porque se coloca um compromisso, vamos lá, vamos fazer, vamos estar presente, e a gente poderia ter muito mais espaços conquistados, muito mais pessoas fortalecendo, né? Então também a gente precisa essa consciência mesmo também, né, pai? Nós temos aí uma observação de minha filha aí, Alessandra Branco, é advogada. Ela diz assim: lei nós temos, entretanto, não é eficaz. Então, precisa melhorar. Não é eficaz? Vamos melhorar. Se não estão melhorando, é porque alguém está se beneficiando dela. E aí eu digo, pedir desculpa e perdão, eu não aceito mais. Não aceito mais. Concordo. Me perdoe, me desculpe. Não, não aceito mais, né? Não aceito mais isso, porque a pessoa lhe esculhamba, lhe acaba, né? As pessoas não lembram o que você já fez por ela, as pessoas não lhe respeitam, né? É outra coisa que precisa mudar. Não sei se vai ter pergunta aí, mas a gente fica para depois. É esse respeito. É você se lembrar como você entrou na casa de santo. O que foi que você foi fazer lá? Se lembre nesse dia de entrada, para você ver se a sua saída foi correta. É você lembrar no dia que você entrou. Eu só digo isso. Lembre como você entrou e você Perfeito. vai ter a resposta. E é fácil, né, pai? É a gente transferir a nossa responsabilidade para o outro quando nós mesmos não observamos qual é o nosso compromisso, quais as nossas responsabilidades. Né? Como o senhor falou, eu só sou um bandista é, uma vez por semana, em dia de feriado eu não sou, né? Então, realmente é uma construção, né? Eu posso falar alguma coisa agora. É, nós estamos com 17 pessoas na live. O Centro Umbandista tem 80 e poucos médios. Eu quero aprender. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Porque eu trabalho. Porque eu tô assim. Porque eu tô assado. Hoje em dia, o celular fica na sua mão em qualquer lugar. E nós só temos 18. E olha que tem um bocado de gente aí que não é do Paz e Justiça. Então, se a gente tiver 10 aí, tem muito. Aí eu lhe pergunto, Verdade. eu como sacerdote, me pergunto, quero salvar aí meu pai, meu padrinho, meu irmão, meu amigo, Padre Lázaro Muniz, está entrando aí agora. Acabei de falar no nome dele, né? Que também está difícil para todos nós. Xangô nos abençoe, sua bênção também, Padre Lázaro. Então A a gente bênção, Padre Lázaro, precisa. Pode falar, João. tomando também a bênção, Padre Lázaro. É. Então, Júnior, a gente precisa ver isso. Porque nós estamos fazendo uma live aqui que é importante. 116 anos da Umbanda. Aí eu viro para os filhos do o Centro Umbandista Paz e Justiça. Cadê vocês? Aí o pessoal diz assim: ô meu pai, o senhor é muito ignorante. Você já ouviu isso lá, né? O senhor é muito ignorante, o senhor é muito brabo, né? Aí eu pergunto: o líder religioso hoje está passando por maus momentos. Você
abraçou ser sacerdote também. Não tem um ano isso. Você já sofreu na pele várias vezes. Então, é complicado. Eu acho que você apontar o outro é fácil, né? Agora, você professar sua fé, como é que você professa a sua fé? No dia 20, eu cheguei em casa arrasado, porque subindo a ladeira do Pelô, dado a mão a Padre Lázaro e uma turma, para mostrar que o dia era dia de festa, era o dia de agradecimento, era o dia dos nossos ancestrais. Aí eu vi a rua tão cheia, e aí a gente chega e se pergunta, só para tomar cachaça? Só para beber? Né? E a gente precisa tomar consciência. E a consciência é dentro da nossa casa. A gente não pode dizer que a casa de fulano está assim, está assada, não. A pergunta de Pai Raimundo hoje, como é que está a nossa casa? Como é que eu vou botar a cara aqui na tela para conversar com o Júnior se eu não professar a minha fé e vá que vem uma pergunta aí daquela que me deixar de cabeça baixa, como é que eu vou sair daqui, né? Então eu, Padre Lázaro, a turma do Conib, nós entramos com cabeça erguida em todos os lugares, porque a gente não está ali pagando, nenhum da gente ganha um centavo, não. Nenhum da gente ganha nada. Nós não somos pagos para fazer o nosso papel, não. Nós acreditamos no Deus de amor, um Deus que agrega, e não esse Deus que mata, que é intolerante e preconceituoso. Perfeito, pai. Entrando numa outra questão, pai, como que o senhor enxerga a Umbanda de antigamente e a Umbanda na atualidade? Rapaz, ó, é uma coisa muito, muito complexa, né? E entra nessa resposta que eu lhe falei agora. A Umbanda, antigamente, primeiro, o candomblé sempre teve 16 orixás, né? A Umbanda começou com Caboclo e Preto Velho e foi agregando, né? E isso, a Umbanda que eu comecei não tinha tarô, não tinha carta, né? Tinha evidência no copo, não tinha jogo de buzo, pelo menos lá no meu interior, que era duas ruazinhas no sul da Bahia, atrasado, né? Possa ser que para as outras pessoas seja diferente, mas por isso que eu gosto de dizer que eu estou falando por mim e pelo Centro Bandista Paz e Justiça. E eu gosto sempre de dizer que nós somos eterno aprendiz, né? Hoje eu estou aprendendo muito com essas perguntas e revivendo meus ancestrais com essas perguntas também. Então, vovó Mariana, ela fazia assim, particular. No meio da reunião tinha o particular. A gente ia todo mundo para o quintal e quem queria falar com ela ia sozinho falar. Então era chamado, não era consulta, era um particular, né? Que era de tarde. Aí a gente, criança, ia para o quintal, corria, pisava em merda de cachorro, em galinha, né? E a gente ali na luta. Então, a diferença
É que a gente evoluiu. A gente evoluiu muito. Hoje, já tem um filho que joga carta, né? Eu não sei jogar carta, nem sei jogar buzo, mas você é testemunha que seu algum joga e faz lá as coisas com vocês, né? E eu não sei para onde é que vai as coisas. E a gente já tem filho, Renata joga, né? Todo mundo aprendeu, né? Antigamente, até para comprar um baralho desse era difícil, porque nem toda loja vendia, né? Uhum. E hoje, com todo o preconceito, você tem uma loja de axé, graças a Deus. Antigamente, eu acho que as livrarias não queriam nem vender determinados tipos de livro. Ou a própria Não tinha polícia essa quantidade, né? também, né? Ou a própria polícia também não deixava vender, né? A censura, né? Antiga. Mas evoluiu muito. Então, eu sou da Umbanda que era pelo copo de água, né? Não tinha essas guias que tem hoje. As guias que a gente usava era lágrima de Nossa Senhora, né? Tinha uma vermelhinha e preta que eu lembro que minha avó ferventava para ficar mole, depois ia É, enfiando com agulha, né? Que chama olho de Exu ou olho de pombo, alguma coisa assim. Então, eu tenho muita coisa que a velha Mariana dizia assim: se você enfiar um olho de boi em um cordão e botar no pescoço, esse olho de boi vai ser de mais valia do que uma corrente de ouro, né? Então eu tenho isso, né? Hoje em axé. dia a gente tem várias guias, né, que as pessoas usam, que eu fico me perguntando, não é de minha conta, mas eu fico me perguntando de que orixá é aquela guia, né? Mas cada um sabe de si, Deus de nós todos. Pai, o que o senhor imagina para o futuro da Umbanda nos próximos anos? Ó, a gente tem que pensar o melhor. Ô, Padre Lázaro, eu é que tenho gratidão pela sua amizade, pelo seu carinho, da gente estar dando a mão aí e seguir em frente. A gratidão é nossa. Eu, Júnior, eu como pai do Centro Bandista Paz e Justiça, estou lutando muito para que meus filhos sejam realmente um bandista, porque a coisa não está fácil, né? Porque eu tenho que pensar muito para falar, porque Sim, eu não quero magoar ninguém, mas a coisa não tá fácil, porque eu acho até que eu preciso melhorar para entender, porque a gente fica sem saber a busca que o filho está querendo dentro da nossa casa, né? Eu falei do número da live. Ó, a gente postou desde ontem, foi um bate-palma, foi isso, foi aquilo, e nós não passamos de 20. Aí eu lhe pergunto, se esses 20 fossem do Paz e Justiça, nós ainda estávamos faltando aí 60. Porque até de outro estado, de outro país, você pode entrar na live. verdade. Ah, mas é porque eu estava trabalhando, é porque eu estava ocupado, é porque isso, é porque aquilo. Possa ser,
Júnior, que eu esteja até sendo um pouco intolerante. Mas é uma pergunta que eu ando me fazendo. Como vai ser, né, essa pergunta que você fez aí, o futuro da Umbanda? Aí a gente vê, né? Você vê, todos os sacerdotes vê, as redes sociais, os absurdos que a gente vê de um bandista e de candomblessista também. Eu não vou falar dos outros, não, falar da minha. É muito absurdo, minha gente. É coisas que você vê e não tem noção. Ah, mas fulano é filho, aí a pessoa perde a identidade e aí entra o nome do pai de santo. Ah, aquele é filho de Júnior, o babá é tão estudado, tão isso, tão aquilo. Ah, é filho de pai Raimundo, que aparece em televisão, isso e aquilo, mas os filhos andam fazendo merda. Quer dizer, entra o nome do pai, mas eu garanto que nenhum pai luta para ver os seus filhos fazendo bobagem e besteira. E eu sou uma pessoa que eu estou falando a você, você vai lá em casa, você vê as minhas falas. Eu faço reunião, ninguém fala nada, né? Então a gente precisa saber o que é que os filhos querem para a religião de amanhã. Ficar na mesmice e a evolução fica como? Né? Então, Perfeito. é meio complicado, meu filho. Tá meio complicado. Mas não vamos perder a esperança de dias melhores, Né? né? A gente não pode perder essa esperança. Mas eu também não posso dizer que não está complicado, porque eu procuro resposta. E qual é a resposta que se tem para isso, né? Ah, eu disse, fulana, chame sua irmã, atenção. Não, não vou chamar não, porque o pai de santo da casa é o senhor. Ah, então, já que você não pode chamar seu irmão, atenção, aí é que a vaca vai pro brejo mesmo. Ah, porque fulano vai ficar zangado, Bertano vai ficar assim. E aí a gente fica como? É. Só muda de endereço, pai. A gente, é como o senhor falou aí, perfeita colocação. São perguntas que não têm resposta, porque tem a nossa dedicação, tem o nosso tempo, tem as abdicações das coisas e lugares e pessoas que nós poderíamos estar fazendo, estar com nossas famílias, né? É tanta dedicação e a gente para, analisa e pensa, meu Deus, a gente tenta facilitar para as pessoas para que haja realmente essa construção de axé, né? Esse fortalecimento e as pessoas dão cada vez mais desculpas que não dá para descer. É realmente é um exercício, viu? É um exercício de muita paciência. Júnior, é, você alcançou minha esposa 2 anos de luta para fazer o transplante. E eu nunca deixei de ir no centro. E olha que foi na pandemia, minha esposa não podia pegar a Covid. E você estava lá. E eu nunca deixei de ir professar minha fé por causa disso. Nunca. Nenhum filho do Paz e Justiça deixou de ser atendido porque o centro estava assim, porque o centro estava assado. Então a gente se pergunta, minha gente, por que isso? Né? E a gente vai em busca de coisa melhor. Ó, você não, você escolheu ser um bandista? É. Mas você não pode ir no centro uma vez no mês?
Eu fico me procurando, Júnior. Onde é que a gente está errando? Eu digo isso lá, Jaqueline, já disse a você, onde é que a gente está errando? Então vamos embora falar, olha, meu pai, o senhor precisa melhorar nisso, melhorar naquilo, né? A gente tem uma casa que é uma casa de aranha, a gente vive do que a gente tece, né? Então a gente precisa. Eu tenho um médium que tem Exu assentado lá, mas que tem um mês que não vai no centro. Você já viu lá, você já É. alcançou isso lá, não é? Eu não estou inventando história para Ah, justificar o que eu faço dentro da minha casa, não. Tem filho meu aí assistindo. Se eu falei alguma mentira ou estiver inventando alguma coisa, tá na hora de se pronunciar. Eu estava esperando todo mundo na live, porque talvez assim alguém falasse alguma coisa. O que a gente precisa mudar? E é nessa live, eu estava aqui esperando, porque é nessa live que a gente vai, porque você viu o sacerdote, né? É, que você entrevistou, muito meu amigo, né? sim. E a Baba gente, Ângela. Baba Ângela, um homem antigo, que tem umas tradições antigas, né? Sim. As proibições que ele tem dentro da casa dele, e uma pessoa que dá da mão comigo de 30 anos atrás, 25 anos atrás, da nossa luta contra o preconceito, contra a intolerância, né? E ele mesmo disse aí, alto e bom som, que tem coisa que ele não gosta de comentar, né? Eu assisti, que é uma pessoa que eu sempre andei de mão dada com ele, entendeu? Então a gente precisa evoluir nesse momento. Perfeito. Nós temos duas perguntas que foram feitas aqui pelo Instagram. E caso tenha outras pessoas que queiram perguntar, vão deixando aí, tá? E a Raimundo aqui vamos administrando as perguntas. Temos duas. A primeira foi de Ígina. Ela pergunta o seguinte: Umbanda branca, pura, Umbanda cruzada. Essas classificações existem? É como eu acabei de falar no início da live. O candomblé tem nações e nós temos agora vertentes. A Umbanda branca, cruzada, nós do Centro Umbandista Paz e Justiça somos Umbanda cruzada, porque a gente puxa um pouquinho para o Angola. Mas, como sacerdote do Centro Bandista Paz e Justiça, eu não deixo de ter o mês de Preto Velho, eu não deixo de ter o caboclo dando passe, eu não deixo de ter a mediúnica que a gente faz dia 2. Então, o importante é você não perder a sua raiz. Mas hoje nós temos a vertente, né, de batuque, de Esotérico. jurema, de caboclo, né, de esotérica. Então, essas vertentes, ela existe sim. Por maneira de se vestir, prioridade de cada uma delas. Perfeito, pai. A segunda pergunta é de Renata Lima. Ela diz assim: Qual o maior sonho do pai? Não, perdão. Qual o maior sonho o pai já realizou enquanto sacerdote e qual ele ainda quer realizar? Ó, primeiro sonho foi quando eu ganhei o espaço do Centro Bandista Paz e Justiça que minha esposa me deu de presente. Ali foi o primeiro sonho. Segundo sonho, eu ter a família biológica que eu tenho hoje. Minha esposa, meus dois filhos, meus netos. Isso tudo foi a minha religião que me deu. Eu não fui para a religião atrás de riqueza, porque nós estamos enfrentando aí algumas coisas que diz assim, pai de santo bom é aquele que tem carro, casa com piscina, isso e aquilo. Se você olhar, já tem essa avaliação, né, lá
no Instagram, seja lá onde for. Se forem me avaliar, se for pelo peso, eu estou pesando bom. Mas se for por riqueza, materialmente falando, eu não tenho. Eu tenho uma riqueza de caráter. Eu já passou pela nossa casa lá, você já tomou conta disso e sabe. 300 pessoas já passaram lá. E eu desafio qual foi essa dessas 300 que não chegou lá precisando e que não teve uma mão estendida. Como também eu sei que tem pessoas, né? Como eu já passei, você sabe disso, pessoas que tentaram me defamar e a gente está aí na luta, né? Você foi meu parceiro. Hã? Xangô é vivo. Pois é, então a gente precisa isso. E se a gente não tiver fé, meu filho, a vaca vai pro brejo. Agora, é essa fé que eu vou e volto querendo saber. Então, Renata Lima é de lá do centro, né? Eu já realizei, eu perdi tudo com 11 anos. Eu fiquei com duas roupas para vestir, uma lavava, outra vestia. E esse menino conseguiu fazer uma família, formar dois filhos na faculdade, está tomando conta hoje de 2 netos. Ter você morando lá com a gente, ter o respeito da sua avó, uma pessoa evangélica. Então, tudo isso eu digo, né? Eu tenho pessoas de 90 anos, 80 anos, e quando falo em Pai Raimundo, né? Nesses últimos dias, ouvindo, Pai Raimundo, o senhor é referência para a Umbanda. Aí eu digo, sou referência da minha casa. A Umbanda dos outros, eu não posso dizer, né? Então você passou lá, foi 7 anos, né? Lá comigo, aprendendo, e eu sempre dizendo, nós somos eterno aprendiz, né? Já fomos de vários candomblés, várias casas. Então, a gente tem lá pessoas que eu como pai, é, eu não quero me aparecer nem ser melhor do que ninguém, não. Eu quero que daqui a 15, 20 anos, o que você falou no início da live, outros filhos também falem. Eu sou filho de Pai Raimundo de Xangô. Que vocês não tenham vergonha de dizer eu sou filho de Pai Raimundo de Xangô. Minha luta é essa, entendeu? Eu estou com uma aluna aí, né? Onde ela diz, o senhor é um grande homem. Então eu quero deixar para vocês esse legado. Mas Pai Raimundo não me quis lá. Tem horas que eu fico com Jaqueline, os últimos, né, que saíram do Paz e Justiça, são filhos, Júnior, que eu dei 2, 3 chances. Aquele que na nossa live antiga disse, você toma o banho, você lembra? Ele disse, isso eu vou ficar lhe devendo. Tá na live lá ele falando, vá na página do centro que você vai ver. Então, você pega essas pessoas, né? Eu acho que por ser um preço irrisório, você sabe os valores do Paz de Justiça. Eu acho que esses preços irrisórios é uma coisa que eu já pensei. Será que para Raimundo cobrar consulta a R$ 200, fazer um trabalho de 2.000, será que eu vou ser mais valorizado por isso? Eu já pensei nisso. Estou aqui abrindo meu coração nessa live, que vai ficar gravada e eu não estou falando de ninguém, eu
estou falando de mim. Uma pessoa que já morou na minha casa e que é o homem que é hoje. Você me chamou de doutor, você também já é doutor, né? Quer dizer, as pessoas se esquecem como entra lá. E outra coisa, nós que trabalhamos com a espiritualidade, a gente tem que enxergar no outro o orixá dele. Porque você sabe que quando você voltou, teve muita gente que lhe engoliu porque não tinha jeito, né? E aí Verdade. eu disse a várias pessoas. Primeiro, você voltou sem renunciar o Centro Umbandista Paz e Justiça. Muito diferente de 90% que saíram de lá. E nunca chegou para mim que você falou que eu era ruim, que eu era isso, que eu era aquilo, né? Então, a gente tem que... E outra coisa, você voltou trazendo para dentro da minha casa o tabuleiro de Omolu, o meu segundo dono de cabeça. Então, jamais eu podia dizer ali que você não podia entrar. Então, a espiritualidade, ela dá essa linha para a gente, né? E as pessoas precisam entender isso. Você vê lá filhos meus de casa aberta que vão na minha casa, são todos bem tratados. Todos. Porque eu não estou olhando só a pessoa, eu estou olhando o orixá que nasceu dentro da minha casa. É como se a gente fosse uma parteira, nasceu na minha mão, né? Então a gente tem que ver isso também, a gente tem que aprender a ver isso, né? E valorizar. Então a gente precisa acordar para a vida. Por isso que eu sempre fui na casa dos outros. Não proíbo ninguém de ir em casa de ninguém, você sabe disso, né? Aonde eu vou, eu sempre levo. Só que quando eu chamo a missa do Rosário, a missa de Padre Lado, dia 20, não apareceu ninguém. Aí eu fico me perguntando por quê, né? É que eu sou feio, gordo, obeso, isso aí eu sei. Muitas vezes a pessoa não quer dar o braço a uma pessoa assim. Não sei. A gente fica se perguntando, entendeu, Júnior? A gente fica se perguntando. E você, eu acho que essas perguntas, você, com pouco tempo de cuidar de alguns, você já viu que é difícil. Que a pessoa já chega na sua casa com um questionário todo respondido. E se não der o que ela respondeu, você jogou errado, ou o santo não é assim, ou o santo não é assado, né? Então, Muita- respondendo aí a Renata, a minha esperança aos poucos filhos que estão aí é que os filhos do Pai de Justiça me entendam. O que eu estou fazendo é um bom pai chama a atenção dos seus filhos, porque eu podia estar com todo mundo lá dentro e cada um fazendo o que quisesse e eu com a minha consciência aonde eu ia estar com a minha consciência. Aí essas perguntas que você me fez, algumas delas eu não ia poder responder, ou eu ia sair pela tangente. Eu fazendo uma live hoje, com um filho que saiu e voltou com a patente que muitos do candomblé demora para ter. E um bandista foi.
E Continua sendo. seu pai do candomblé é uma pessoa também inteligente, muito querida dentro de Lauro de Freitas. Então, por que será isso? Porque os 7 anos da Umbanda, será que não se viu? Então, eu acho que isso a gente tem que mostrar, a gente tem que falar, né? Como eu tenho outros também que estão seguindo a vida agora. Você ficar com o filho dentro da sua casa, não assina uma rifa, não paga uma mensalidade, não assina uma nota de uma festa, você bota uma lista de limpeza para limpar a casa, você não consegue completar. Ah, meu pai, o senhor está falando isso, está envergonhando a gente. Eu estaria envergonhando se eu tivesse aqui levantando falso e falando mentira. Então, a pergunta é respondendo a Renata. A cada que eu espero é o que vocês ouvem eu falar lá dentro. Porque Júnior sabe, o que eu falo dentro da minha casa, eu falo lá fora. Preconceituoso, intolerância, eu não aceito. Como eu não aceito que o filho participe de uma casa, né? E não se pronuncia, Júnior, para nada. E você cobra, e você chama atenção, e você diz por quê, e você faz reunião, né? Ah, mas meu pai botou fulano e Bertano para fora. Sim. O último que saiu agora, o último que saiu, ele garantiu a mim, perante a todos que estavam, que ele não ia fazer comigo o que os outros fizeram. E fez pior. Saiu, não me deu um até logo. Mandou mensagem para o coordenador do barco e para a mãe pequena. E pai Raimundo não recebeu um até logo. E ele garantiu lá, perante a todos, que não ia fazer comigo o que os outros fizeram. Eu tive filho meu, parente, que eu já conversei com você, que leva o nome Trócoli, que me abandonou na época que minha mulher estava mais precisando de mim e eu das orações. Você sabe disso. Quer dizer, então, ser sacerdote hoje, e a Umbanda que eu quero é uma Umbanda de pessoas, de médios que sejam realmente umbandistas. Médio que final de semana não é umbandista porque tem passeio para fazer. Médio porque não for hoje, porque amanhã eu tenho que acordar 4 horas da manhã porque eu tenho exame para fazer. Médio, minha gente, ser médio é professar a fé. E quando você está doente, quando você está com problema, é nesse dia que você tem que ir. É na sua religião que você vai encontrar o Deus que cura, o Deus que toma conta da mão do médico, o Deus que vai lhe dizer: ó, meu filho, eu estou aqui. É na sua religião. Não deixe a religião porque, o meu dinheiro acabou. O meu dinheiro acaba. O meu dinheiro acaba. Eu tenho problemas como vocês todos têm, de saúde. Eu estou esperando de fazer exame que eu lhe disse, já tem 3 meses, Renato está indo lá, porque eu preciso fazer exame em um hospital que tenha leito de UTI, e eu pago o plano. E aí? Eu vou dizer o que é a minha religião. Quem está aqui me mantendo em pé? Eu aqui falando com você hoje. Não é a minha religião? É a minha religião. É professar a minha fé. Entendeu? Axé, pai. Pedindo a sua licença para saudar aí a Patrícia Chagas, da Casa Branca, que está aí acompanhando a nossa live, né, a todos, e aproveitar também a oportunidade
Sua para bênção, falar minha mãe. a bênção é a Patrícia, a mãe Patrícia. É, o axé, pelo que eu entendo, que a gente entende como a religião, seja Umbanda, seja Candomblé, a gente precisa vivenciar. A gente aprende com a vivência, a gente aprende observando, a gente aprende estando presente, tendo compromisso, se dedicando, se doando. Fica muito difícil quando, ou melhor, é muito fácil a gente chegar num terreiro, num centro, a gira, a sessão vai começar às 8, eu chego 8, tá bom, aí tá tudo pronto, né? E, claro, a gente tem que entender, questão de trabalho, questão de estudo, certo, mas é sempre que a pessoa nunca vai estar disponível, né? Não Então, pode fácil, ser, né? não pode ser 2 vezes no mês você chegar às 7 horas da noite, 6 horas. Que trabalho Né? é esse que é 30 dias você não tem? Domingo. A limpeza de corpo do centro vai ser domingo. Você acredita que já tem gente perguntando se vai ter segunda-feira? Caramba, nem aconteceu ainda. E aí? Entendeu? Então a gente tá difícil, é uma coisa que tá complicada e o que eu fico me perguntando, entendeu? Eu fico me perguntando. É muito difícil, pai. E os filhos, os médios, né? Todas as pessoas da comunidade ali do Axé, eu acho que precisa refletir realmente se está contribuindo para a sua religiosidade, para a sua fé, para o seu orixá, para o seu caboclo, para o seu preto velho, para a sua espiritualidade, sua evolução. Porque se você não se encaixa em nenhuma dessas situações faladas e você não está nunca disponível, desculpa essa fala que eu vou trazer aqui. Talvez você esteja na religião errada. Então precisa repensar. É como o Tata falou, né? Ele não aconselha a entrar na religião, né? Como ele falou, né? Porque as pessoas tá muito difícil. Eu assisti a live toda e você vê que as dificuldades são as mesmas, né? Só muda o endereço. Só muda de endereço, é. Gente, quem tiver perguntas, podem escrever aí, mandar questionamentos. E eu venho já aqui trazendo mais uma questão para o Pai Raimundo. Quais foram as maiores lições que a Umbanda trouxe para a sua vida, pai? Qual foram? Quais foram as maiores lições que a Umbanda trouxe para a sua vida? Gil mandando um salve para nós, Gil, da antiga barraca lá das Sete Portas. Boa noite, Ah, tá Gil, fazendo querido. falta ele lá na barraca, viu? Falta, viu? Tá fazendo falta, que hoje a gente não acha mais nada lá, Gil. Tá fazendo falta. Mudou A gente totalmente. tem, mas não tem quem entregue. E você tá fazendo falta, viu? Ó, a- as lições, né, que a Umbanda me deu, né? As li- a Umbanda, ela é um livro que não tem fim. Cada dia que eu chego no Paz de Justiça é um capítulo diferente, apesar da minha fala ser sempre, quase sempre as mesmas. E essas são as lições que a gente, sacerdote, né? Você, em pouco tempo, eu acho que você já deve estar com uns 10 volumes de livro na sua vida, de tanta coisa que você já passou. Imagine eu indo para os 30 anos, né? E quando você vê um filho dizer assim, ó, tô saindo porque para mim não tá dando, e você espera do filho, meu pai, o que é que o senhor pode fazer por mim para eu perseverar? Tem, a gente está mudando algumas coisas do estatuto do centro
Mas a gente não está mudando o caráter do pai de santo. O povo confunde o estatuto do centro com o caráter do pai de santo. Então você Verdade. espera sempre que seu filho diga: Pai Júnior, eu preciso do Senhor. Eu tenho uma filha que ela, a semana passada, botou lá: Muito obrigado por não desistir de mim. Mas eu não desisti dela porque ela nunca disse a mim que queria sair. Ela sempre chegou lá dizendo: Meu pai, ó, eu quero ficar, mas eu tenho problema com fulano, com Bertano, com minha mãe, com meu pai, com não sei quem, com minha irmã. E eu dizendo: Ó, tamo junto. Mas quando você vê o filho dizer: Tô saindo, até logo, para mim não dá, você vai dizer mais o que a um filho desse? O que é que você vai dizer a um filho desse? Então, essas lições que a gente ouve e que a gente tem que ler essa página do livro 10 vezes para entender, né? É como você está ansioso numa matéria que você não entende e você tem que ler várias vezes para ter a resposta. E muitas vezes você lê o capítulo mais de 10 vezes e continua sem resposta, porque no início do capítulo você pegou essa pessoa pior do que o que ela está hoje e ela não desistiu. Ela veio desistir agora, depois que você deu a mão, depois que você apoiou, né? Que você botou dentro de sua casa, né? Você já passou por isso em tão pouco tempo, né? Que a gente conversou, tão pouco tempo, né? Tão pouco tempo, Júnior, cadê fulano? Ô, meu pai, o senhor não sabe. É na hora. Aí eu disse a você o quê? Na hora que você diz não, Muda tudo. acabou, a pessoa muda. Uma besteirinha que você diz não, a pessoa muda. E, e aí eu me pergunto, rapaz, e os não que eu escutei? E os não que saíram sem me dar também, né? Então é o que a gente tem essa resistência de ler, de ver o capítulo que a vida está escrevendo, porque a gente vai deitar hoje, mas a máquina da vida está escrevendo o seu dia de amanhã. E não tem religião que diga seu dia amanhã vai ser assim assado. Não tem, não tem. Porque todos nós, todos, já fizemos programa, já escrevemos na agenda, amanhã é isso, e você levanta e não faz nada daquilo, né? E a gente se pergunta o porquê. Então a vida, ela é isso aí. Então é isso que Pai Raimundo tem essa resistência, essa pergunta que você fez. Eu tento chamar meus filhos a atenção, mas não é porque eu queira ser ruim, não. Porque ser ruim, Júnior, é a coisa mais fácil. É, Ser ruim é tipo, a coisa mais fácil. Só é você dizer não, não posso, não, não posso, acabou. Mas para você querer que seu filho seja decente, que seu filho vá para a escola, você tem que acordar primeiro do que ele, você tem que fazer o café, você tem que chamar ele a atenção, você tem que correr atrás da merenda do seu filho. O pai, o pai, é isso aí. E é esse pai que eu tenho consciência que eu sou, lá dentro do Paz e
justiça. Eu encho o saco porque eu quero que meus filhos, eu quero que eu olhe para aquele que saiu e eu olhe de cabeça erguida. Eu não baixo minha cabeça para os filhos que já saíram da minha casa, porque eu tenho certeza do que eu fiz a todos eles, todos. E você sabe que tem filho que não fala comigo, mas quando a gente está na rua tomando uma cervejinha, numa festa de larga, eles sentam aonde? Na mesa do Senhor. Pois é. Então, é isso que eu digo. Então, eu não tenho medo de olhar meus filhos, porque eu sei quem eu sou. Agora, não vou dizer que eu não sofro por isso, porque dói. Dói, a dor é muita. A pessoa não saber como entrou, é fácil a resposta. Anote o dia que você entra, para no dia que você sair, sei lá, no seu livro e olhar a sua primeira página. Não precisa ler todas. Leia o princípio e leia o fim. Aí você vai saber quem é seu sacerdote, o que foi que ele fez por você. Só em você ler a introdução do livro. Só isso. O resto não precisa ler. Axé. 116 anos de Umbanda, né? Eu desejo que todos que estão nos escutando reflitam sobre essa data, sobre esse mês, né? A Umbanda é a religião que vem para agregar, que vem para trazer para a gente consciência, a caridade, o amor, a atenção com o próximo. Muitas das vezes a gente pode parecer que não está tão bem, mas a gente precisa ter esse pensamento de olhar para o próximo, no sentido de ajudar, de acolher, né? Centro Bandista Paz e Justiça, que há 29 anos, né, vem ajudando pessoas, contribuindo, colaborando, seja na palavra de conforto do passe, uma consulta que não é cobrado, tá? E que ajuda muitas e muitas pessoas. Eu que cheguei até, fui conduzido pela espiritualidade, né, através de um antigos padrinho e madrinha que acabaram, né, seguindo o caminho deles, mas a espiritualidade é curiosa como direciona a gente. Então, a todos os filhos, família CUPJ, né, que eu tenho orgulho de falar que também faço parte dessa família, né? Valorizem, busquem entender o que pode melhorar, sejam proativos, não espere, não. Busque saber o que eu posso fazer. Veja para o seu lado, né? Não espere o outro irmão, o mais velho, o mais novo. Para e pense o que eu posso contribuir. É 0,1%? Talvez para os outros não seja muita coisa, mas para Pai Raimundo de Xangô, trazendo todas essas questões, vai ser muito, e até para a própria espiritualidade de cada um, né? Antes de encerrar, eu queria perguntar ao senhor qual mensagem o senhor gostaria de deixar para quem está começando na Umbanda e qual mensagem o senhor gostaria de deixar para quem já está nessa caminhada, pai? É, antes de entrar, reflita bem. Olhe a caneta que você está escrevendo a primeira página da entrada da sua religião. E pense bem. Não pense no seu vizinho que vai e que se deu bem. Não pense no pai de santo, se é gordo, se é magro, se é preto, se é branco. Pense em você. É isso que você quer para entrar. Você tem tempo para entrar. Você lava um banheiro em sua casa. Você pega um pano de chão. Você lava uma privada. E professar fé também é isso. Você
vai professar a fé num espaço sujo, sem ter aqui boa o sabão em pó, a luz, a comida. Então, o primeiro dia que você entra já é você levando algo. O que você vai receber na sua entrada é o que você vai. A Bíblia já diz: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente tem uma coisa muito boa que é a Bíblia, que foi escrita por São Jerônimo, para a gente Xangô. Então já começa aí. Eu gosto muito do sincretismo porque quando a gente vê quem escreveu a Bíblia foi São Jerônimo e é Xangô, né? A gente vê que a justiça já começa daí. E a Bíblia foi criada através da morte e da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por a gente. Imagine quem não dá a vida, o que é que não sofre, né? Então, para você entrar na religião, você tem que ver, né? Você tem que esquecer se você vai vestir linho ou barra funda ou rechilier, não. Você vai vestir a roupa que você tiver, que o orixá quer que você vista, né? Se você vai estar disponível para ir na casa do seu irmão, dar uma palavra de conforto a ele. Se você está disposto a pegar o pão que você tem na sua mesa e dividir com o outro, porque o dono de padaria dar-me o pão é fácil. Eu quero saber é você dividir o seu no meio para dividir com o seu irmão. Então, tudo isso tem que se avaliar para entrar numa religião, seja ela qual for. Se você não serve para servir, se você não vive para servir, não serve para viver. Perfeito. Essa frase eu li quando eu morava no Rio Vermelho, na antiga Unimar, em frente ao quartel do Exército. Não sei se essa frase ainda existe. Foi minha mãe que me criou, que me mostrou. Mundinho, leia aquilo ali e leve para a vida. Então estava lá bem grande. Quem não serve para servir, não serve para viver. Então, se você não serve para servir, não vá para religião nenhuma, não, porque todas você vai ter que servir. Todas você vai ter que servir. Você está na igreja, você vai ter que caminhar na procissão, você vai ter que carregar o andor. Se você está na igreja evangélica, você vai ter que carregar a sua Bíblia, você vai ter que mostrar o que você é, não agredir o outro. Não entre em religião nenhuma achando que você vai ser melhor do que ninguém, porque você não vai ser melhor do que ninguém. Você vai ser melhor para você mesmo. E é isso que eu digo, para você entrar, você tem que fazer isso. E para os mais velhos, igual a mim, eu peço só que Xangô, Omolu, Abaloé nos dê saúde e perseverança. Porque tem horas que a gente pensa em desistir, né? Mas o que eu tenho na vida hoje, meus filhos, meus netos, eu hoje eu falei com minha família que estava aqui, só estava faltando Miguel. Eu estava dizendo a eles, minha família é eles. Porque os meus parentes, você já ouviu dizer, né? Só me procura quando estão precisando. Então a gente tem que saber, entrar numa religião é formar uma família. Então, é essa
que vai precisar de você. É essa família que você vai ter agora. E você vai além disso, não precisa entrar em detalhe. Você sabe a família que você tem, É, né? Então, não é, minha família tem 50 membros. É mentira, ela pode ter 50 membros, mas família a gente sabe que é uma coisa. Então, para você entrar numa religião, seja ela qual for, primeiro esteja disposto a ter irmão negro, homossexual, com opção de vida diferente, com maneira de pensar diferente, para você respeitar. Não tolerar, mas respeitar. Porque lá no Paz de Justiça tem hora que eu olho assim e vejo que tem alguns ainda que não aceita o homossexualismo, não aceita o cabelo, não aceita isso, não aceita aquilo. E a gente tem que se fazer da tripa coração. Para os mais velhos, é isso. Força, fé e resistência. Porque ai de nós, se não fossem os nossos mais velhos que resistiram. Porque esses mais velhos que estão aí passaram por coisa igual ou pior, né? E então a gente tem que pedir é isso, né? Agradecer a Deus e vamos para frente para que eu possa para que a gente possa colher os bons frutos. Eu acho que hoje a gente colheu bons frutos porque as pessoas que estavam aí não foi por acaso, né? É, a nossa fala de, de clemência, de mostrar, né, que a religião precisa das pessoas e que essas pessoas que estiveram aí hoje, meus agradecimentos, que o Divino Mestre Jesus, as autoridades do Candomblé, da Igreja Católica e demais, teve um espírita também, obrigado por estar aí, e que venha outras para poder a gente falar, né? Parabéns a você também por ter criado, né? Essa live, Axé. A gente precisa cada dia mais estar mostrando a nossa religião, ouvir outras pessoas, né? A gente precisa mostrar que a gente existe, que a religião do outro também existe e que nós temos que aprender a respeitar, né? A respeitar o outro. Então, eu que agradeço a você o convite, né? Conseguimos ficar um bom horário e a gente vai continuar, né? Eu, graças a Deus, uma pessoa que no mês de novembro tive que cancelar alguns pedidos de aparecer para falar, né? Isso é bom. Eu não faço por mim, eu faço pela minha religião e faço pelo Centro Umbandista Paz e Justiça, né? Você mesmo sabe que a gente vai em determinados lugares que a gente procura outro umbandista aí e não acha, verdade. né? E aproveitando para lhe avisar que a Alvorada dos Ojais é dia 28 no Toninho Oba! Cara. Viu? Eba! Pai Raimundo de Xangô, sua bênção, Que Angola gratidão. Esse foi o Papo de Axé, segunda live com o Pai Raimundo de Xangô, celebrando 116 anos de Umbanda, essa religião maravilhosa que acolhe, que ensina, que dá colo e que me ajuda até os dias de hoje, né? Sou feliz por ser um bandista, sou realizado e estarei aqui sempre à disposição também do que o senhor precisar. Eu quero registrar aí minha CUPS, Jaqueline Maia, minha CUPS.
O que o pessoal fala de mim respinga nela, coitada. E eu fico muitas vezes preocupado. Meu pai, Padre Lázaro aí, meu amigo, que me dá a mão para subir a ladeira, tá aí também. E isso vale muito, né? A gente ter pessoas como o Padre Lázaro, Algan Elias, né? Dar a mão a gente. Eu acho que vale mais, né? E que a gente está no caminho certo é um pouquinho complicado, mas esses heróis da minha vida, né? Pastor Djalma, Padre Lázaro, então são essas pessoas que fez esse pequenino pai Raimundo, né? A chegar onde chegou. Essa família que eu tenho, que é a base de tudo, minha filha, meu filho, meus netos, minha esposa, né? Então, a gente precisa é isso, né? Tem aí a Francilene, a minha cabritinha também aí falando, né? Então, eu é que agradeço a gratidão a todos. Se eu esqueci o nome de alguém, me perdoe, né? Mas tendo aí a Patrícia da Casa Branca já foi para a gente uma grande vitória também, porque são pessoas que lutam, né, pelo, pelo bem-estar da religião de matriz africana. Gratidão a todos que assistiram, meu pai Rafael, a bênção a meus irmãos, a minhas mães, os pais, Mutumbá, a bênção de todos. E antes de finalizar, refletiu a luz divina com todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá, onde a paz Paz e amor, que luz que reflete na terra. Luz que é. Epa, babá. Padre Lázaro tá botando. Epa, babá, Oxalá. E ele, e Padre Lázaro, presenteou a Umbanda no dia 2 de novembro com a orquestra que estava lá tocando o hino da Umbanda dentro da Igreja Católica. Então, isso, todas essas coisinhas que a gente vai juntando, né? Os filhos que estavam comigo, né? Eu mostrando o quanto é bom a gente ser lembrado, né? E Padre Lázaro, ele é um padre que ele luta não só pela Igreja Católica, ele luta por todas as religiões, todas, todas. Aonde chamar ele vai, aonde chamar ele tem uma palavra de carinho. E eu tenho fé em Xangô. Eu não morro sem ir ver Padre Lázaro tomar posse de bispo ainda. E Xangô axé. vai, vai fazer a gente nessa alegria. Eu acho que ele toma posse e depois o Papa vai até chamar a gente a atenção, porque o que vai ter de atabaque tocando para a posse do bispo não está nos livros. Um beijo no coração e obrigado. Gratidão a todos, axé, axé, axé.